No vídeo de hoje eu quero trazer aí de preferência com imparcialidade os prós e contras de BDRs e também das stocks. Eu quero fazer um comparativo entre esses dois ativos, também quero mostrar para vocês alguns estudos que eu fiz nesse fim de semana que passou e que eu quero compartilhar, óbvio, simulando aí aporte de R$500, R$10.000, R$30.000, até mesmo para a gente começar a entender quando vale a pena um ativo ou o outro. E a gente vai conseguir fazer tudo isso hoje porque quem está patrocinando o vídeo de hoje é o Trademap e através deles vocês conseguem tanto estudar as empresas americanas como também consultar os BDRs disponíveis, entender aí quais estão sendo mais negociados em determinado período e tudo isso eu até quero mostrar para vocês aí em momentos mais oportunos durante esse vídeo de hoje, ok? Se você já utiliza a versão gratuita do Trademap, show de bola, mas se você quiser ter alguma assinatura deles, não esqueça de utilizar o meu cupom de desconto para ganhar um desconto, ok? Bom, pessoal, antes da gente partir para o nosso conteúdo, vou pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e me acompanharem até o final do vídeo, porque eu sei que ele vai ser um pouquinho mais longo hoje, mas tem muita informação que eu quero compartilhar com vocês que eu considero bem importantes para que vocês consigam tomar a melhor decisão e chegar às próprias conclusões e não simplesmente entrar naquele cabo de guerra que a gente vê aí pela internet, gente dizendo que BDR é melhor ou que estoques são melhores, né? Cada um pode estar defendendo o seu ponto de vista, mas entendam que não existe a resposta correta, existe o depende, porque depende do quanto de grana também você vai aportar em cada um, e eu vou mostrar isso com as minhas simulações, ok? Bom, pessoal, eu quero começar falando sobre os prós e contras de cada um dos ativos. Então, eu quero, sem mais delongas mesmo, já colocar todos os prós e contras aqui para vocês na tela, um de cada lado, para que a gente comece a fazer aí um comparativo. Eu acho que nem sei se vale a pena a gente passar em todos os pontos, porque eu acho que muitos de vocês já conhecem aí boa parte desses dois ativos, mas vamos passar pelos principais, pelo menos, né? Eu acho que uma das maiores polêmicas, vamos dizer assim, dos BDRs é que quando você investe nele, você não se torna sócio efetivamente da empresa, porque existe um intermediador financeiro que compra as ações lá nos Estados Unidos, elas ficam custodiadas lá, e aí eles oferecem essas ações aqui no Brasil através dos recibos, né, de ações que são os BDRs. Então, é óbvio que você não é sócio dessa empresa quando você compra um BDR, mas você pode ser, porque você pode pedir a conversão desses BDRs em ações para o intermediador financeiro. E aí é claro que ele vai te passar todo o passo a passo que você tem que seguir para conseguir fazer isso, né? Enquanto se você investe lá fora, você se torna sócio da empresa porque não existe esse intermediador. Em ambos os casos a gente tem a própria questão do câmbio, né? Então, porque como esse intermediador compra ações lá fora e é em dólar, os dividendos é em dólar também, os BDRs também sofrem com a valorização ou desvalorização cambial, a mesma coisa se você tivesse colocado dinheiro lá fora. A questão dos dividendos, você recebe em ambos os casos, a diferença aqui de lá para o Brasil, tá? Das ações brasileiras, de empresas brasileiras, é que lá tem a retenção de 30% do imposto de renda sobre os dividendos, tá? Então lá tem essa tributação, quando você recebe ele, você recebe aqui, por exemplo, nos BDRs em reais, mas já vem aí líquido desse imposto de renda que foi tributado antes. E quando a gente fala dos dividendos através dos BDRs, pode ter a retenção aí de 4%, já foi 5%, teve uma alteração recente, agora é 4% em cima dos dividendos, porque o intermediador financeiro, ele recebe todos esses dividendos em dólar, precisa fazer todo o trâmite de conversão e distribuição, então por conta de toda essa trabalheira aí, pode ter essa retenção aí de 4% sobre os dividendos. Mas ainda falando de tributação, uma coisa que é muito importante as pessoas se programarem ou enfim, tentarem se precaver de certa maneira, porque tem como, é justamente sobre o imposto sobre herança que pode incidir lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos o menor imposto ou um dos menores impostos sobre herança do mundo, né? A gente tem aí o nosso ITCMD de 4, 7%, dependendo do estado. E quando a gente fala dos Estados Unidos, ele chega a 40%. Então, se você tem ativos lá, você bate as botas, 40% vai acabar ficando pro governo dos Estados Unidos, né? Isso só para trazer um exemplo. Claro que você pode talvez constituir uma holding offshore, a própria questão da conta conjunta acho que já mitiga um pouco desses riscos, mas então você tem que se atentar para fazer tudo isso e cuidar com essa questão do imposto sobre herança, tá? A questão da liquidez, a gente nem fala muita coisa da alta liquidez que tem lá fora, porque é um dos maiores mercados que a gente tem no mundo, e aqui eu coloquei baixa liquidez, mas eu nem considero que isso é mais tanto um contra, porque depois que a gente teve essa alteração da B3 para
os BDRs que agora todos os investidores terão acesso, né, porque antes eram só para investidores qualificados, essa liquidez vem crescendo a cada semana. Então, a liquidez, ela já está bem melhor do que era antes, tá? Eu não estou falando que a liquidez, ela é melhor que ações ou que fundos imobiliários, não, isso tá bem longe. Mas antigamente, você entrava lá no book de ofertas, às vezes você só tinha ordem na compra e você não tinha nenhuma ordem na venda, então você nem conseguia fechar negócio. Hoje, quando você entra e olha o book, por exemplo, de uma Apple, Google, Amazon, você já consegue encontrar várias ordens e um spread muito menor, muitas vezes de 5 centavos, 10 centavos, entre ordens de compra e de venda nos BDRs. Então, essa baixa liquidez que tinha, hoje isso já está melhorando bastante e com o tempo deve melhorar ainda mais. Quando a gente fala de investimento, né? Se você já investe aqui no Brasil, então você pode só comprar BDRs através da corretora que você tem aqui, sem a necessidade, por exemplo, de abrir uma conta lá fora. Mas se você quiser abrir uma conta lá fora, saiba que você tem que colocar na ponta do lápis todos os custos que você vai ter, com o spread bancário, com o valor da remessa que pode ser cobrado tarifas bancárias e com o próprio IOF. Então tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis para entender quando vale a pena ou não vale a pena. E eu, inclusive, vou trazer isso para vocês a seguir nesse vídeo, ok? Falando mais uma vez do IR, quando a gente fala do BDR, ele não tem isenção de imposto de renda. Então, se você vender qualquer valor de BDR e tiver lucro, você vai ter a retenção aí de 15% no swing trade, 20% no day trade. Quando a gente fala de estoques nos Estados Unidos, então se você vender menos de R$35 mil, você está isento do imposto de renda. Acima disso, você tem que recolher aqueles 15%, né? E quando a gente fala dos riscos, então aqui, quando a gente investe em BDRs, você está exposto a outros mercados, não só o americano, você pode estar investindo, por exemplo, em BDRs que estão lá, são da China, são do Japão, são da Europa, mas você não mitiga o risco Brasil. Risco Brasil, muita gente tem medo por conta daquela época do Collor, que é uma coisa que eu acho que a gente não vai ver isso se repetir, porque tiveram vários mecanismos que foram adotados na época justamente para isso não acontecer de novo. Porém, muitas pessoas se preocupam com isso, né? Com essa questão do risco Brasil e com os BDRs, então, como seus ativos estão aqui, acabam não acontecendo isso, ok? Quando a gente fala da declaração do imposto de renda anual, para fazer os BDRs, você vai fazer de maneira muito simples, lá em Bens e Direitos, você pode lançar lá com o próprio código da ação, e o CNPJ você pode colocar o do intermediador financeiro, por exemplo, se o Citibank for um intermediador financeiro, você vai colocar o CNPJ dele, ou você pode lançar um BDR como outros investimentos que aí nem pede o CNPJ. Quando você vai fazer a declaração das estoques, então é um pouquinho mais complicado, mas também não é um bicho de sete cabeças, porque você precisa fazer todo o cálculo da variação cambial, da conversão, para você entender o seu preço de custo e tudo mais, e aí você vai fazer os seus lançamentos no imposto de renda, ok? E eu acho que uma outra grande diferença que a gente pode sentir de BDRs para estoques é principalmente para o investidor que está começando com pouca grana, porque muitas vezes o BDR de um estoque lá dos Estados Unidos, ela pode ter um valor muito menor do que o investimento inicial lá fora. Isso porque os BDRs não necessariamente é um BDR para uma ação. Pode ser, por exemplo, um BDR para 0,5 ações, entendeu? Pode ser um negócio fracionário. Então, eventualmente, o valor inicial para você começar a investir em BDRs pode ser menor do que o valor para mandar lá fora. E não somente isso. Eu vou mostrar para vocês ali nas continhas que dependendo dos custos que você pode ter para mandar dinheiro para fora, com pouco dinheiro, por exemplo, menos de 1.500, menos de 2.000 reais, talvez você tenha que realmente ponderar se, olha, por hora não é melhor olhar para B10, depois olhar lá para fora e vice-versa, ok? E bom, pessoal, essa foi a primeira parte do vídeo, agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, porque agora eu quero inclusive mostrar para vocês como que a gente consegue consultar os BDRs disponíveis, né? E aí só para vocês recapitularem, um BDR ele sempre tem o lastro de alguma ação, de algum mercado lá fora, não somente dos Estados Unidos, tá? Mas o que acontece? Quando a gente fala dos BDRs, eu quero trazer justamente um ponto que eu trouxe na primeira parte, que é a questão da liquidez. Então vocês podem, inclusive, pesquisar pelas BDRs que são mais líquidas no nosso mercado e vocês podem também fazer um comparativo com a própria BDR e o estoque para entender aí qual que subiu mais em determinado período, e isso eu vou fazer com vocês agora, ok? Bom, pessoal, aqui eu tô na minha tela do Trademap, eu vou vir aqui em ações, e aqui eu vou clicar em BDRs. Quando eu clico em BDRs, aqui eu já tenho uma tela
com os principais BDRs. Eu posso mudar essa visão dos BDRs, eu posso fazer dessa maneira, só para vocês entenderem, hoje nós temos mais de 600 BDRs na nossa Bolsa de Valores, ou seja, tem mais BDR do que própria ação de empresa brasileira, então você tem várias opções, mas claro que nem se compara com o tanto de empresas que tem lá no mercado americano, mas ainda assim é um mercado grande aqui para a nossa Bolsa de Valores do Brasil, só que nem todas são muito líquidas. Então, para isso, a gente pode fazer um filtro e utilizar os movers que o Trademap traz. Então, eu clico aqui em ações, vou clicar em movers, e aí, aqui em cima tá Ibov, eu simplesmente vou mudar para BDRX. Mudando para BDRX, eu venho aqui em altas e eu quero saber do volume, né? Então, eu quero saber quais que foram mais negociadas, por exemplo, na semana. Então, eu vou colocar aqui top volume, e aqui depois eu vou mudar o período aqui em cima, onde tem esse izinho de intradiária, eu vou clicar aqui, por exemplo, no semanal. Na última semana, eu já consigo ver que Tesla, por exemplo, Google e Apple foram os BDRs mais negociados. E aí vocês podem até analisar depois o book dessas empresas para vocês entenderem aquilo que eu falei do spread, que está cada vez menor e que, se você fosse ver a questão de 2, 3 meses atrás, era algo muito diferente. Agora, gente, nós vamos começar a entrar na terceira parte do vídeo. Por quê? A terceira parte do vídeo é onde a gente começa a comparar BDRs com as stocks. E é claro que você tem como fazer isso pelo Trademap, mas eu decidi, além disso que eu vou mostrar para vocês agora, também fazer isso na ponta do lápis, que na verdade é com as minhas planilhas de Excel que eu fiquei no fim de semana fazendo. Mas vamos lá, como que você pode comparar um estoque com um BDR no Trademap? Bom, eu tô aqui no meu top volume, eu vou escolher, por exemplo, a Apple, né, que tá aqui como uma das mais negociadas. Clicando aqui em cima no símbolo do infinito e clicando aqui embaixo na balancinha, eu já consigo, por exemplo, fazer um comparativo com a Apple, que seria a estoque. Aqui tá 5 anos, mas eu vou colocar um período um pouquinho menor, por exemplo, 1 ano, né? Se eu coloco aqui 1 ano, vou passar o dedo aqui para vocês verem a legenda ali em cima e também as datas e tudo mais. Como vocês podem ver, o BDR, ele acabou se valorizando mais do que os estoques lá fora, né? Então você pode fazer esse comparativo aqui. É claro, gente, que nas últimas semanas tiveram vários desdobramentos. Vale ressaltar que o Trademap, ele faz essa comparação já considerando, inclusive, a própria variação cambial, né, das stocks e tudo mais. Só que a gente não pode fazer só essa comparação como eu mostrei para vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai olhar os estudos que eu fiz aí no fim de semana e todas as ponderações que eu tenho para passar para vocês. E bom, pessoal, aqui eu já tenho a minha primeira simulação, que seria com um aporte de R$500. E eu quero começar falando dos R$500 porque quando a gente fala muitas vezes de mandar dinheiro lá para fora, muita gente tem dúvida, vale a pena, não vale a pena? E o que eu digo é depende, né, gente? Depende dos custos que você tem. Então eu tentei pesquisar aí diversos custos que você pode ter nas mais diversas corretoras lá fora e também fazer uma comparação, né, com os custos que a gente tem aqui no Brasil com o imposto de renda para trazer esses resultados para vocês. Então aqui em cima eu coloquei todos os custos que eu posso ter. Esse câmbio de R$13,79, pasmem, gente, é questão de 1 ano atrás, porque era outubro de 2019. Então eu considerei o câmbio lá de trás para a gente conseguir fazer toda a evolução do nosso patrimônio investido até esse mês de outubro, né, pelo menos até a data que eu tô gravando. E aí, claro, considerei todo o spread cambial, os custos, tarifa bancária, IOF, e uma coisa que eu acabei não colocando aqui, mas que você tem que entender, né, que pode incidir esse custo, por exemplo, é que se você vai trazer o dinheiro lá de fora para cá, eventualmente podem ter a cobrança de algumas taxas, se você for usar uma questão de remessa, alguma empresa de remessa. Então eu já vi custos, por exemplo, de até $35. Então se você tiver esse custo, veja bem, o retorno que você teria tido nesse último ano com as ações da Berkshire, que eu coloquei aqui, né, para vocês, o BDR desse lado e as ações desse lado aqui. Então aqui os BDRs, eles teriam te entregue uma rentabilidade um pouco maior, mesmo pagando os 15% do imposto de renda, ok? Mas isso, claro, você tem que considerar todos os custos que você tem. Eu recomendo que você coloque realmente na ponta do lápis, dependendo, né, como que você trabalha e tudo mais, para entender quando vale a pena ou não. Mas, aparentemente, a diferença para pouco dinheiro, ela é muito pequena e dependendo do quanto de custo você vai ter, talvez os BDRs, eles podem ainda trazer um ganho um pouquinho maior.
Ok, gente, vamos para outros valores. Por exemplo, aqui eu tô entregando para vocês um valor de 10 mil reais. Um aporte de 10 mil reais com o mesmo câmbio de 13,79, os custos. Aqui eu tirei a tarifa bancária, porque muitas vezes para você mandar dinheiro para fora, se você manda mais de 2 mil dólares, por exemplo, você não vai ter tarifa bancária. Então eu tirei ela daqui, considerando aí o que eu pesquisei das taxas. Beleza. Depois de todo esse tempo, ainda com as ações da Berkshire, a gente teve essa diferença aqui, ó. Para as ações de Berkshire, a gente teve um valor de 14 mil e pouco, e para os BDRs a gente teve de 13 mil e pouquinho. Aqui é uma diferença de quase 6% de um para outro. Eu fiz essa mesma simulação com o valor de 30 mil reais. E por que eu fiz isso, gente? Porque aqui com 30 mil reais e com a valorização que a Berkshire teve aí nesse último ano, a gente consegue inclusive ter que recolher aquele imposto, que a gente vai ter uma venda acima de 35 mil reais. Então eu já calculei tudo aqui para vocês, ó. Então aqui, descontando o imposto de 15%, a gente pode até tirar essa taxa de transferência se ela não tiver. Spread cambial, você eventualmente vai sofrer tanto na ida como na volta, isso é importante frisar. Então, esta foi a diferença que a gente teve aqui. Essa diferença chega a mais ou menos 2,5%. Ela é uma diferença um pouco menor, justamente por conta dessa questão do imposto, ok? Bom, gente, eu quis trazer essas comparações para vocês, para que vocês consigam entender qual é a realidade financeira que você tem hoje na Bolsa de Valores e o que você considera mais prático, considerando todos os prós e contras, né? Entendendo que você tem como investir de uma maneira simples aqui do Brasil, mas que isso tem prós e contras, e que você tem como investir lá fora também, mas que da mesma maneira terão prós e contras e cuidados que você tem que tomar, principalmente quando a gente fala da questão da tributação, ok? Como eu falei para vocês, eu não tô aqui para falar assim, olha, eu prefiro tal coisa. Eu tô aqui para expor para vocês todos os prós e contras, trazer essas simulações financeiras, né, de aportes de 500 reais, 10 mil reais, 30 mil reais, para que vocês analisem e entendam o que cabe no bolso de vocês e o que faz sentido para vocês ou não. Eu decidi fazer isso porque, conforme os últimos dados que a B3 divulgou, a maioria dos investidores que entraram esse ano ou durante os últimos meses, eles começaram com valores menores do que R$1.000. Então, muitas vezes a gente realmente tem que ponderar, né? Poxa, com R$1.000, será que dá para fazer o feijão com arroz aqui do Brasil e ainda olhar para fora? Será que dá para fazer o feijão com arroz e investir em BDR? Então, tudo isso a gente tem que ponderar, e eu conto, então, inclusive, com as ponderações de vocês aqui nos comentários, né? Porque eu acho que eu consegui trazer um vídeo um pouquinho mais longo, mas bem completinho, com diversos conteúdos, sejam de estoques e de BDRs, e que se ainda assim ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui também, beleza? Eu acho que era isso. Mais uma vez eu reforço que se você não tem a assinatura do Trademap e você está querendo fazer, porque você pode fazer os estudos de empresas americanas, dos BDRs, acompanhar os mercados lá fora, tudo através dele, você pode usar o meu cupom de desconto. E acho que agora era isso de verdade. Eu vejo vocês no domingo com a análise de uma empresa aí que soltou resultado essa semana, mas fica aí de surpresa, no domingo vocês vão ver.